Bom dia, alunos do sexto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, nós tivemos uma alteração no horário, então a nossa aula aqui nós tínhamos na quinta-feira, agora será nas terças-feiras, o último horário. Bom, na aula passada nós estudamos sobre os verbos. E nós vimos que os verbos são aquelas palavrinhas que elas vão indicar, vão exprimir uma ação, estado ou fenômenos da natureza. Nós vimos também os modos verbais, que são três, né? Modo indicativo, que indica uma certeza. Modo subjuntivo, que vai indicar dúvida, então, ao contrário do indicativo, vai indicar uma incerteza. E o modo imperativo, que indica uma ordem, um pedido ou conselho. Hoje nós vamos estudar os verbos regulares. Mas o que são os verbos regulares? Os verbos regulares, como o próprio nome já sugere, eles apresentam uma regularidade na conjugação, ou seja, não vão sofrer alterações no radical. O radical é a parte básica da palavra. Vamos analisar o exemplo do verbo estudar, que nós vamos fazer a conjugação nos modos e tempos verbais, e esse verbo ele vai continuar mantendo-se o radical, não vai sofrer alterações por ser um verbo regular. Então, no presente do indicativo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Então, no modo indicativo, no presente do indicativo. Então, a ação está acontecendo e é certeza, algo que realmente acontece. Observem que tem uma parte em negrito que não sofreu alterações, e isso nas demais conjugações. Então, no pretérito perfeito do indicativo, eu estudei, tu estudastes, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Aqui é o pretérito perfeito, mas se nós fôssemos conjugar no imperfeito, também não mudaria. Então, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. Então, também não ia sofrer alterações. No tempo futuro, então, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Observem que então essa parte em negrito que aparece lá na primeira conjugação, ela se mantém nas demais conjugações. Por isso nós dizemos que é um verbo regular, porque o radical, que é a palavra, a parte básica da palavra, ela não sofre alterações. No caso do verbo estudar, vai até a letra D. As terminações vai depender de cada verbo. Então, os verbos terminados em ar são de primeira conjugação, como é o caso do verbo estudar, amar, trabalhar, cantar. Os verbos terminados em er são de segunda conjugação, como por exemplo vender, beber, comer. São verbos que são terminados em er, por isso dizemos que é de segunda conjugação. E os terminados em ir são de terceira conjugação. Então, sorrir, dormir são de terceira conjugação. E o verbo por, ele pertence à segunda conjugação. Como assim, Não termina em er. Como assim pertence à segunda conjugação? Vocês sabem que a nossa língua, ela teve origem no latim, Então, o latim é a língua mãe de todas as línguas. E, nas diversas alterações que foram necessárias fazer ao longo do tempo, as palavrinhas, os verbos também tiveram que se adaptar à nossa língua também. Então, o verbo por, ele vem do latim, Então, primeiro ele era ponere, depois ele passou a ser poer. Por isso que ele pertence à segunda conjugação. Então, para chegar até a nossa língua, precisou fazer essas alterações, e ele chegou até nós com o verbo por. Mas por ele vir do latim ser o verbo poer,
nós dizemos que ele é de segunda conjugação, poer. Vejamos mais um exemplo do verbo falar. Verbo falar, terminado em ar, primeira conjugação. Então, no tempo presente, observem o radical desse verbo, que ele não vai ter alterações. Então, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Não teve alterações, então, no radical desse verbo. Vamos ver no pretérito perfeito. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes e eles falaram. Então, o radical se manteve, não teve alterações, por isso que nós dizemos que é um verbo regular. Agora, um exemplo de cada uma das conjugações. Então, primeira conjugação, nós temos o verbo cantar, terminado em ar. Então, no presente do indicativo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Qual que é o radical desse verbo? Cant. Então, até o T é o radical que não teve alterações na conjugação desse verbo. Se fosse no pretérito perfeito, então, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantais e eles cantaram. Também não ia sofrer alterações. No verbo vender, então, é segunda conjugação, terminado em er. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Então, vamos fazer no futuro, por exemplo. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis e eles venderão. Então, também não ia sofrer alterações do radical, que vai até a letra D, né, que é o radical que não teve alterações. O verbo partir, que é de terceira conjugação, terminado em ir. Então, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Então, aqui também nós temos o radical que não teve alterações, até a letra T. Bom, pessoal, ainda lá no livro de atividades de vocês, na página 37, nós temos as atividades sobre os verbos regulares, né? As atividades de fixação. Então, separe os verbos do quadro de acordo com a conjugação a que pertence. Então, lembrem das conjugações. Na primeira conjugação são os verbos terminados em ar. A segunda é os verbos terminados em er. E os verbos de terceira conjugação são os terminados em ir. Então, vamos analisar os verbos e ver, né, em qual dos quadrinhos cabe, né, cada um dos verbos. Verbo andar, partir, vencer, dividir, saltar, puxar, esquecer, temer, cumprir, assistir, abrir, correr, cortar, sonhar e entender. Observem as terminações desses verbos e classifiquem, né, se são de primeira, de segunda ou terceira conjugação. Tentem fazer a atividade sozinhos antes de, né, nós vermos o resultado. E aí, vocês acertaram? Então, essa seria a classificação correta das palavrinhas, dos verbos. Então, primeira conjugação, andar, saltar, puxar, cortar e sonhar. São os verbos que são terminados em ar, né? Então, depois do radical, são terminadas em ar. Os de segunda conjugação são terminados em er. Então, vencer, esquecer, temer, correr e entender. E os verbos de terceira conjugação terminados em ir: partir, dividir, cumprir, assistir e abrir, certo? Na página 38,
nós temos a conjugação do verbo amar, que é um verbo regular, primeira conjugação terminado em ar. Então, aqui, tentem fazer sozinhos também, né? É um exercício que vocês precisam treinar. Lembrem-se que o presente do indicativo é o momento em que a ação acontece, indica uma certeza. Pretérito perfeito do indicativo é quando a ação ela é acabada, né? Então acontece e acaba no passado. Pretérito imperfeito, que a ação ela não é acabada, e pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, é a ação que aconteceu antes de outra ter acabado. E o futuro do presente do indicativo também. Então, tentem fazer a conjugação, né? Lembrem-se, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Aqui é só completar. Então, algumas já tem feitas, né, para vocês terem uma ideia de como que vocês vão continuar essa conjugação, né? Principalmente prestem atenção nesses tempos verbais que vocês têm mais dificuldade, né? Então, para vocês entenderem como que faz a conjugação desses verbos, ok? Observem aqui então os dois tempos, né, os dois primeiros tempos verbais, o presente do indicativo. O que está em negrito é o que vocês devem completar. Então, no presente do indicativo, como que vai ficar? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Então, presente, a ação ocorre no momento da fala, né? E do modo indicativo. Então, a ação realmente acontece. Pretérito do indicativo. Então, pretérito perfeito do indicativo. Então, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. Então, o pretérito perfeito do indicativo, então a ação ela acontece no passado e termina do modo indicativo. Então, é algo que realmente aconteceu. Bom, no pretérito imperfeito do indicativo, então, o pretérito imperfeito, aqui nós estamos estudando o modo indicativo no momento. Então, o pretérito imperfeito é diferente do perfeito, que a ação é acabada. O pretérito imperfeito, o que acontece? É uma ação inacabada que fica no passado. Então, olhem só, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis e eles amavam. Então, uma ação que não foi acabada. Pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito, eu comentei com vocês em sala de aula, que praticamente nós não usamos no nosso dia a dia, né? É um tempo verbal que ele ficou mais restrito mesmo para textos literários, né, que vocês podem encontrar quando vocês vão ler alguma obra da literatura brasileira, né, que foi escrita há muito tempo atrás. Vocês vão encontrar esses verbos, né, no pretérito mais que perfeito do indicativo, ou enfim, porque é um verbo que ele é usado mais para essas formalidades. Então, se nós formos conjugar o verbo amar no pretérito mais que perfeito do indicativo, ficará assim: eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amáveis e eles amaram. Que nesse caso a ação ela acontece, é uma ação passada que ocorreu antes de outra, também do passado. Então esse verbo a gente usa bastante, mas nós estudamos porque ao longo da vida, né, de vocês estudarem, vocês podem se deparar com textos literários e encontrar essas palavras que, né, vocês achariam estranhas desse modo, né, no pretérito mais que perfeito.
E o último tempo verbal, então, futuro do presente do indicativo. Como que fica? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Então, o futuro do presente do indicativo, algo que certamente vai acontecer, porque é um modo indicativo. E aqui observem, né, só a diferença para relembrar, né, lá no último, eles amarão. Então, é a terminação ão para, então, os verbos conjugados no tempo futuro. A diferença, né, que a pronúncia é a mesma, mas a escrita, né, fica diferente, senão muda o sentido. Então, né, no passado nós temos eles amaram, então, com AM e futuro, a o, né, para fazer a conjugação no tempo futuro. Só para finalizar, lá na apostila, né, tem a questão 29, que é sobre os verbos regulares, na página 39, para não deixarmos, né? Então, com o auxílio de um dicionário, responda as questões a seguir. Então, essa aqui é a questão na apostila agora, tá? Página 39. Então, vocês vão pesquisar, né, com um dicionário e responder, né? Se vocês conhecem o verbo mensurar, vocês vão pesquisar e vão colocar o significado antes de eu dar as respostas, ok? E letra B, conjugue o verbo furar no presente do indicativo. Se vocês forem analisar, né, os verbos regulares, eles têm uma conjugação bem parecida. Então, sabendo conjugar pelo menos um verbo de cada uma das conjugações, né, da primeira, segunda e terceira conjugação, vocês saberão conjugar qualquer verbo regular, né? Então, vocês vão fazer esse exercício de conjugar o verbo furar no presente do indicativo. Então, presente do indicativo, a ação acontece no momento e ela é certa, né, que aconteceu, que está acontecendo. Letra C. Sabendo que o verbo mensurar é regular e que a sua conjugação é semelhante à do verbo furar, conjugue-o no presente do indicativo. Então, mensurar, furar. Os dois verbos têm as terminações ar, ou seja, são de primeira conjugação. Então, vocês vão fazer esse exercício para, né, analisar essas, digamos assim, essas semelhanças na conjugação desses verbos. Letra D. Com base nas respostas, né, da letra B e C, crie hipóteses. Como o falante pode dominar uma classe formada por tantas palavras com várias flexões? Então, pessoal, é o que eu já falei, né? Sabendo conjugar um verbo de cada uma das conjugações, elas acabam sendo bem parecidas. Então, se vocês souberem conjugar, né, um verbo regular, vocês vão saber fazer as demais conjugações, ok? Então, vou passar as respostas para vocês, mas eu espero que vocês tentem fazer sozinhos, porque é um exercício, né? Língua portuguesa, nós aprendemos fazendo, né? Exercitando, fazendo atividades. Então, busquem fazer primeiro vocês sozinhos e depois ver se vocês acertaram, se vocês fizeram da maneira correta. E caso vocês tenham dúvidas, por favor, entrem em contato. É um conteúdo que eu vou querer retomar com vocês em sala de aula presencialmente, né? Talvez de alguma outra forma, mas que nós vamos retomar porque quero, né, ter esse feedback de vocês. E é isso, então, eu vou passar as respostas. Eu espero que vocês estejam todos bem, ok? Essas, então, são, né, a correção da apostila, página 39, sobre os verbos regulares, ok? Um abraço e até mais!